Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. A graça e a paz de Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Giovana Galego. Você está em um quadro, uma série chamada de Capa a Capa, que tem como propósito mostrar nas Escrituras que Jesus é o centro de tudo o que há. Que Ele é o centro de todas as coisas. Que tudo aponta para Ele. Nós estamos nessa jornada, uma jornada de descobrir que Jesus é o centro de tudo o que há. E a partir dessa descoberta, desejar que Ele seja o centro em nosso coração e que Ele seja refletido na nossa caminhada, na nossa jornada, que Ele seja exaltado e glorificado hoje e sempre. Gente, hoje eu quero falar com você especialmente sobre um encontro marcante com o medo e a angústia. Eu tenho certeza que você já teve um encontro desses. Eu tenho certeza que você já sentiu profundo medo em algum momento da sua vida e já se sentiu angustiado. A angústia é um estado de aperto, um estado de inquietação. É quando o ser humano se sente sufocado, parece que ele está prestes a colapsar, como se ele estivesse em um precipício, prestes a se lançar. Gente, a angústia é um estado de aperto, de desespero. Com certeza você já viveu algo parecido em alguma situação aí na sua vida. E o nosso personagem de hoje está justamente nessa situação, nessa circunstância. Ele está em um momento de muito medo e muita angústia. Ele teve um encontro com esses estados da alma humana. E como será que ele reagiu a tudo isso? Para onde será que ele foi levado depois desse encontro que ele teve com o medo e com a angústia? Nós estamos estudando o livro de Gênesis e nos encontramos agora no capítulo 32. Estamos falando sobre a história de um homem chamado Jacó, um homem que foi escolhido para portar uma grande promessa. A promessa de ser aquele que daria origem a uma grande nação, a promessa de se tornar o dono de uma terra especial concedida a ele pelo próprio Deus, uma terra chamada Canaã, e a promessa de que a partir dele todos os povos da terra seriam abençoados, porque da família de Jacó nasceria o próprio Deus, Jesus Cristo, trazendo salvação para todo aquele que nele crer. É a história desse homem que nós estamos estudando. E nos últimos vídeos aqui do canal, nós vimos que ele passou por momentos muito difíceis, passou 20 anos na casa do tio, trabalhando praticamente como um escravo. Ali muitas coisas aconteceram, até que finalmente chegou o dia dele sair dessa região, dele sair desse momento, dessa fase da vida dele e voltar para a terra do seu pai, a terra de Canaã, que ele tinha recebido como herança. Ou seja, chegou o momento de finalmente tomar posse daquilo que pertencia a ele, de voltar para a tão desejada terra prometida e ser de fato o dono dessa terra, tomar posse daquilo que Deus tinha dado a ele.
Jacó então encara uma jornada aí, uma viagem de longos dias para retornar a Canaã, junto com a sua família, junto com seus filhos, junto com tudo aquilo que ele tinha conseguido ganhar, né, nesse tempo de estadia na casa do tio, todos os rebanhos, todas as ovelhas, os servos, as servas, tudo aquilo que ele adquiriu, toda a sua riqueza, ele então recolhe tudo que era dele e embarca nessa viagem. Nesse vídeo, nós vamos fazer a leitura de Gênesis 32, do versículo 1 ao versículo 22. Vamos lá? Vamos comigo. Abre a sua Bíblia e que o Senhor Jesus fale aos nossos corações. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: "Este é o exército de Deus." Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Gente, Jacó tinha acabado de fazer um acordo de paz com o seu tio, como eu havia dito. Para quem acabou de chegar e não entende muito bem essa história, o tio de Jacó não era um homem muito bom, ao contrário, ele era um homem muito ambicioso, egoísta, dado à astúcia, à malícia, cheio de artimanhas para enganar Jacó, e foi segurando Jacó ali por 20 anos nas suas terras, na sua casa, e Jacó trabalhou para esse homem durante muito tempo, até que chegou o momento determinado por Deus de sair desse lugar e voltar para Canaã. E aí quando Labão ele vê essa situação, ele se sente muito incomodado, porque ele percebe que o grande trunfo, né, aquele que fazia ele enriquecer, ia embora. Então ele fica muito incomodado com isso e ele vem com muita violência na direção de Jacó. E ele planejava fazer mal a Jacó, mas ele não vai fazer porque Deus intervém, porque Deus fala com o próprio Labão e impede ele de prejudicar seu servo Jacó. E aí a gente termina essa história com Jacó fazendo uma aliança de paz com o seu tio Labão, e isso foi um milagre da parte de Deus, né? O Senhor promoveu essa aliança com alguém que queria fazer mal a Jacó. Então Jacó está saindo desse momento, de um momento em que Deus agiu claramente a favor dele. E aí quando ele sai desse momento, ele então prossegue viagem, ele toma o seu caminho, assim como Labão tomou o caminho de volta para casa, né? Jacó também segue o seu caminho rumo a Canaã, rumo ao encontro do seu pai Isaque. E aí a Bíblia começa nos dizendo, no capítulo 32, que quando Jacó vai tomar o seu caminho de volta para Canaã, ele encontra com anjos. E quando ele encontra esses anjos, ele não avista simplesmente um anjo, mas ele diz que era o exército de Deus. Ele vê aqueles anjos e diz: "Este é o exército de Deus." Então, gente, logo após um momento de clara presença e atuação de Deus, Jacó está vendo anjos ao seu redor, e esses anjos estão dispostos de uma maneira que ele diz que é o exército de Deus. É como se Deus estivesse se comunicando com Jacó, como se Deus estivesse passando uma mensagem para Jacó de que ele estava com Jacó, de que aquela aliança de paz que ele tinha efetuado com Labão era fruto da obra do próprio Deus. É como se Deus estivesse fazendo Jacó entender: olha, filho, eu estou contigo. Eu estou viajando com você, eu estou junto com você. O meu exército vai à sua frente, você não está sozinho. E para isso, gente, é impossível não lembrar de um acontecimento, de uma história, né, de um pedaço da história de Jacó que nós já relatamos aqui no canal, que tá lá no capítulo 28, quando Jacó sonha com aquela escada. Lembra? Antes mesmo de tudo isso que nós estamos vendo agora, lembra que quando Jacó fugiu de Canaã, quando ele saiu correndo de Canaã com medo de ser morto por seu irmão Esaú, e então ele fugiu para a casa do tio em Padan-Aram, antes de chegar em Padan-Aram, quando ele estava no limítrofe de Canaã, na fronteira de Canaã, prestes a sair dessa terra prometida, ele vai dormir, ele vai ter um repouso, um momento ali de descanso, e ele então tem um sonho especial. E nesse sonho ele vê uma grande escada, uma escada que conectava céus e terra, e sobre essa escada subiam e desciam anjos, e ali nessa escada estava o próprio Deus. E eu não sei se você se lembra, mas o que Deus disse para Jacó ali naquela escada? Ele diz o seguinte, no versículo 15: "Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi." Gente, os anos se passaram.
Jacó conseguiu encontrar refúgio em Padan-Aram. Jacó ficou 20 anos lá. E enquanto ele esteve lá, ainda que tenham sido tempos difíceis, ainda que ele tenha sofrido na mão do tio, mas Jacó não foi abandonado em nenhum momento pelo Senhor, nada lhe faltou. Ele teve comida, ele teve o sustento, ele teve vestes, ele se casou, ele teve filhos. Então Deus cumpriu tudo aquilo que havia prometido a ele. E agora, depois de ter dado toda a subsistência, tudo aquilo que ele precisava para sobreviver, Deus está enfatizando que ele esteve com ele todo esse tempo, que ele não esteve sozinho. Eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Então Deus está trazendo isso à memória de Jacó. Imagine Jacó vendo aquele monte de anjo disposto perto dele como um grande exército, e ele olhando aquilo e pensando, lembrando do seu sonho, ele disse que estaria comigo por onde eu fosse. Ele disse que me traria de volta. De fato, ele está comigo. De fato, ele está comigo. Gente, Deus viajou com Jacó. Olha só, quando Jacó teve esse sonho e ele viu a escada e a presença de Deus ali na escada falando com ele, Jacó chamou essa região de Betel, que significa casa de Deus. No coração de Jacó é como se ele tivesse compreendido que aquele era o ponto da terra onde Deus se revela. Que aquele era o pedacinho da terra onde o céu se abre e há uma conexão terra e céu. Na cabeça de Jacó, gente, é uma coisa literal, tá? Não é metafórico, é literal. Na cabeça de Jacó, aquela região de Betel era a região onde existia um campo aberto, sabe? Onde ele tinha um acesso ao céu, onde existia algo diferente. É mais ou menos isso que fica no ideal de Jacó. E agora, nesse momento da história, quando ele acaba de sair de um momento de uma aliança com o seu inimigo e ele avista anjos ao seu redor como um exército de Deus, ele está compreendendo que era muito mais do que ele imaginava. Ele está compreendendo que esse Deus não é o Deus de uma região. Esse Deus não é um Deus que se manifesta só ali em Betel. Esse acesso aos céus não é algo que está circunscrito, que está limitado a Betel. Não. Esse Deus, ele anda contigo. Esse Deus, ele vai com você na viagem. Ele guerreia junto com você. Ele passa pelas situações junto com você. Ele está contigo. Jacó era esse homem que portava a promessa. Ele tinha sido escolhido para ser amigo de Deus. Isso significa que na época de Jacó, enquanto Jesus ainda não tinha vindo à terra, o sacrifício de Jesus ainda não tinha sido realizado, essa grande bênção de ter essa conexão com o céu era para pouquíssimas pessoas, para alguns poucos que Deus levantava. Então Jacó fazia parte desse pouco que Deus havia levantado. E Deus falava com esse Jacó diretamente, não só em Betel, mas por onde ele ia. É isso que Deus está comunicando. Jacó, o meu exército está contigo. Eu estou viajando com você, a minha presença está com você. Eu estive com você em todos esses 20 anos que você esteve em terra estrangeira. Gente, se você é um crente em Jesus Cristo, se você recebeu o Espírito de Cristo ao crer na obra dele, se você nasceu de novo, a presença de Jesus está em você. E significa que ele está contigo em todo o momento e em todos os lugares. Entende? Ele caminha com você, ele viaja com você, ele lava uma louça com você, ele dá uma aula com você, ele trabalha com você, ele limpa sua casa com você, ele vai à igreja com você. Jesus habita em você. Você consegue ter dimensão do que isso significa, da grandeza e da grande bênção que é ter isso. Como eu disse, no período de Jacó, Jesus ainda não tinha vindo ao mundo, não tinha efetuado a sua obra, então isso era uma coisa que acontecia para poucos que Deus levantava. Mas agora, meu amigo, Jesus veio ao mundo. Jesus efetuou a obra dele. Ele morreu e ressuscitou, ele está vivo. E todo aquele que quer ir ao Pai, todo aquele que tem fé em Jesus Cristo, agora tem essa conexão com Deus em qualquer lugar. Não está limitado a uma região.
E entenda o que eu estou falando aqui. Eu não estou dizendo, não é para você entender que você não deve mais frequentar a igreja, porque Deus está comigo em qualquer lugar. A igreja, ela tem um propósito. A Bíblia apresenta o propósito dessa reunião dos filhos de Deus para cultuar a Deus. Existe um propósito importante nisso. Então, por favor, continue fazendo parte de uma comunidade. Cultue ao Senhor com os seus irmãos, com outras pessoas que têm a mesma fé que a sua. Use isso, viva a igreja, isso é muito importante. O que eu estou dizendo é que quando você sai depois de um culto, você não deixa Deus lá. Ele vem com você. Ele vive a segunda-feira com você. Ele vive a sexta-feira com você. E ao mesmo tempo que isso é um grande consolo, serve também para elevar o nosso temor. Entende? Que o Senhor aumente a nossa percepção de que Ele está conosco. Significa que quando nós mentimos, aquela mentirinha boba, Ele está conosco enquanto fazemos isso. Significa que quando nós o desconsideramos, quando nós agimos como bem entendemos, Ele está conosco quando agimos assim. Que a percepção da presença de Deus seja maior em nossas vidas. Quando Jacó, ele vê aquele exército diante dele, ele vai dar a esse lugar, né? Isso é um hábito dos patriarcas, tá? Jacó é um dos patriarcas e é uma época, gente, em que a terra ela ainda não tinha sido muito explorada, muitos lugares ainda não eram conhecidos, muitos lugares ainda não tinham um nome estabelecido. Então era muito comum que por onde eles passassem, se um evento marcante acontecesse, se um evento marcante acontecesse, eles davam um nome àquela região. Isso era uma coisa comum entre os patriarcas. Então, ele viu ali um exército de Deus, um exército de anjos diante dele. E aí ele olha para aquilo e ele dá a essa região o nome de Maanaim. Maanaim significa 2 exércitos. Então, Jacó está dando à região o nome de 2 exércitos. Isso nos faz pensar que ele estava vendo 2 conjuntos de anjos, né? 2 grupos de anjos bem organizados em 2 exércitos, ou a gente também pode entender que ele estava se referindo ao exército de Deus, formado por anjos, e ao exército dele mesmo, né? Os servos que ele tinha ali ao serviço dele. A interpretação ela pode variar, pode ser que você ache que faz mais sentido que os anjos de Deus estivessem organizados em 2 grupos, como vários comentaristas pensam. Pode ser que você ache que faça mais sentido que Jacó estivesse falando do exército de Deus e do exército dele, não é? Eu vou mais por esse lado, eu acho que faz mais sentido isso. Que Jacó estivesse falando, olha, aqui existe o meu exército, o exército de homens naturais, né, do exército natural, e existe um exército da parte de Deus, um exército de anjos que estão comigo. Sendo um ou sendo outro, gente, o grande mote dessa porção que nós lemos é que Deus estava com Jacó. É que ele não estava só, mas Deus viajava com Jacó. A presença de Deus era com Jacó. Deus enviou os seus anjos para acompanhar Jacó. Os anjos, gente, eles são mensageiros do Senhor. São serviçais. Então Deus dá ordem e eles vêm executar essa ordem. Deus manda anjos para cuidar dos seus. Então, eu acho que o grande centro dessa porção é lembrarmos que existe uma dimensão espiritual e de que Deus está conosco, de que a presença dele é com a gente, de que nós não estamos sós. Jacó não estava só, ele tinha o exército de Deus. Gente, realizar essa viagem por si só já era um desafio muito grande, tá? Lembra que Jacó está viajando no meio do deserto, ele está com seus filhos, com suas esposas, com seus recursos, com tudo que ele tem. Ele é um nômade voltando para Canaã. O deserto era um lugar de risco, era um lugar perigoso, era um lugar onde às vezes podia faltar o básico ali para sobrevivência, mas também era um lugar onde tinham pessoas que assaltavam, que roubavam, que matavam, que sequestravam as pessoas para vender como escravos. Então a viagem ela era perigosa, a viagem ela era cansativa, ela durava muitos dias. Então por si só já era algo difícil. Mas tinha uma outra questão. Jacó, ele foi para Padã-Arã fugindo do seu irmão, lembra? Ele estava fugindo do seu irmão Esaú, porque o seu irmão Esaú tinha jurado Jacó de morte. Ele queria matar Jacó a todo custo,
para que então ele se sentisse vingado pelo que Jacó tinha feito com ele, porque Jacó enganou o próprio pai, se passando pelo irmão mais velho Esaú, para conseguir ter a bênção de Deus. Então, quando ele fez isso, ele enganou o pai e ele usou o nome de Esaú para isso, e Esaú acabou perdendo a herança que lhe era direito pelo costume da época. A herança que seria dele, toda a herança do pai deveria ser de Esaú, porque Esaú era o filho mais velho. Mas aí, por causa dessa estratégia, né, desse grande esquema que Jacó e sua mãe armaram e executaram, né, contra Isaac, o pai, e Esaú, um filho mais velho, toda essa herança foi passada para Jacó. E Esaú ficou sem aquilo que ele esperava ter, sem a herança do pai, né? Sem ser o herdeiro principal. E aí Esaú ficou com muita raiva de tudo isso e jurou Jacó de morte. E é debaixo dessas circunstâncias que Jacó foge para a terra do tio. Então agora ele está voltando para a terra do seu pai e ele não sabe como está a situação com o irmão dele. Será que Esaú já esqueceu a história? Será que Esaú, ele perdoou? Será que Esaú ainda quer matar Jacó? Então ele tem inimigos, entende? Ele fugiu e ele deixou inimigos para trás. E como está essa situação? Então Jacó, além de ter o medo de uma viagem normal, que já é uma viagem perigosa, ele tem um agravante, ele tem inimigos, né? Primeiro, seu sogro, que ficou lá em Padan-Aram. Então ele fugiu do sogro também. E aí o sogro veio atrás. E aí Deus resolveu essa questão. Mas agora existe um outro inimigo, que ele também deixou para trás aí, e que pode ser que agora queira resolver as coisas. Então vamos continuar a leitura. Versículo 3. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. E envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Então Jacó, ele precisava saber como estavam as coisas ali. Será que Esaú tinha perdoado? Será que não? Ele então resolve mandar ali alguns mensageiros para comunicar para Esaú que Jacó estava vindo e para tentar sondar ali a situação, para saber se Esaú tinha perdoado ou não. É muito interessante porque a Bíblia usa essa palavra, né? Jacó mandou mensageiros. Ele tinha acabado de ver os mensageiros do Senhor, que são os anjos. E aí ele resolve mandar uma mensagem para o seu irmão. Parece que tem um jogo de palavras aí. É como se a presença de Deus tivesse dado uma direção para Jacó, sabe? Tivesse dado algum entendimento para Jacó de como ele deveria proceder. E aí ele então pensa em mandar mensageiros e sondar a situação e descobrir como estava o coração do seu irmão Esaú. Gente, provavelmente Jacó, ele fica sabendo ali, né, da realidade de Esaú, fica sabendo que Esaú estava por perto e que provavelmente ele ainda não tinha perdoado por causa da sua mãe Rebeca. Rebeca provavelmente mandou mensageiros para Jacó falando a respeito de Esaú e de como estavam as coisas para que Jacó soubesse da realidade. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é o seguinte, a viagem que Jacó está fazendo não passa pela região de Edom, pela região de Seir, que é onde Esaú estava. Então Jacó não ia precisar passar por aquelas terras. Então por que ele manda mensagens para Esaú se ele não vai precisar passar pelas terras de Esaú? É porque se Esaú ainda estivesse com raiva dele, se Esaú ainda quisesse matar Jacó, assim que ele soubesse que Jacó estava pelas redondezas, ele podia vir atrás. Então Jacó, ele precisava saber como as coisas estavam, não tinha jeito, ele ia ter que encarar essa realidade, entende? Então ele manda mensageiros para lá para saber o que estava acontecendo. Vocês viram que Esaú estava morando numa região chamada Seir, né? A Bíblia diz assim, na região de Seir, território de Edom. Tanto Seir quanto Edom são palavras que fazem menção ao próprio Esaú. Então a gente entende que em algum momento aí nesses 20 anos que Jacó esteve na terra do seu tio, Esaú resolveu sair ali da terra do pai, de Canaã, e foi para uma outra terra independente e ali construiu os seus bens, o seu território. Chamou aquela região de Seir e o território de Edom. Então, provavelmente nesses 20 anos, o que a gente consegue entender é que Esaú enriqueceu muito. E aí, provavelmente, por ter enriquecido muito e por estar com muita raiva da família por tudo que aconteceu, ele então se separa do pai e vai morar numa outra região.
E isso faz com que a gente tenha uma outra informação, de que agora Canaã não tem mais a presença de Esaú. A terra prometida agora está ali, aguardando o seu dono, né? Aguardando aquele que tem a posse diante de Deus, que é Jacó. Então Jacó manda os mensageiros e ele fala, olha, avisa meu irmão que eu tô chegando, que eu tô vindo na região e que esse tempo todo eu estive na casa do nosso tio Labão e que ali eu enriqueci, eu fiz uma certa fortuna, eu tenho alguns animais, comuniquem isso a ele. E os servos vão, e aí no versículo 6 a gente tem a resposta. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Gente, a resposta dos servos, ela não é tão clara se Esaú estava com raiva ainda e pretendia matar Jacó, ou se ele não estava. Eles dizem apenas que foram até Esaú e que Esaú estava vindo ao encontro deles com 400 homens. Então, assim, nós não sabemos exatamente o que os servos disseram. A gente não tem o tom aqui de voz para entender se eles claramente disseram para Jacó que Esaú estava vindo para destruir ele. A gente não sabe. A gente sabe que Jacó teve medo. Jacó ficou com muito medo. Então, na cabeça de Jacó, ele entendeu que seu irmão estava vindo ao ataque, que seu irmão estava vindo para lhe tirar a vida. E é com esse entendimento que a gente vai ficar, com aquilo que Jacó entendeu. Jacó entendeu que o seu irmão estava vindo efetuar a vingança, tá? Se realmente era isso, se Esaú mudou de ideia quando chegou, ou se ele já tinha perdoado Jacó nesses 20 anos, a gente não vai conseguir dizer, a gente vai ficar com o que está no texto, tá bom? E o texto diz que os servos avisaram que Esaú estava vindo com 400 homens, e logo após isso a gente tem uma reação de Jacó bastante negativa. Então, ele entendeu que seu irmão estava vindo para tirar a sua vida, que ele ainda estava com bastante raiva e queria efetuar vingança. E aí a gente tem o versículo 7, olha o que a Bíblia diz. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou, se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Gente, eu gosto muito disso, por quê? Porque nós nos vemos aqui. Jacó era um homem, como nós somos. E os seres humanos, eles possuem estados na alma que às vezes são difíceis. Nós não estamos o tempo todo felizes. Nós também sentimos dor, medo, tristeza, angústia. E infelizmente nós vivemos um tempo, assim, uma estação na história em que parece que é pecado você sentir medo, é pecado você se sentir angustiado. E eu quero aproveitar o texto para justamente combater essa mentira. A angústia, o medo é algo que é uma característica da humanidade, é uma coisa que é uma característica do ser humano. E quando alguém se converte, Deus não tira dessa pessoa essa condição. Nós continuamos passando por angústia e medo. Você quer um exemplo claro que tira qualquer dúvida em relação a isso? O próprio Jesus se sentiu angustiado. Uma angústia profunda, uma tristeza mortal, é isso que ele disse no Getsemane, a ponto dele suar sangue. E Jesus não pecou em momento algum. Jesus é santo, é puro, é perfeito. Mas enquanto ser humano aqui na Terra, ele também era um homem, mesmo que puro, santo e perfeito. Então, ele estava sujeito aos sentimentos e emoções que nós estamos também. Então, a grande questão aqui não é sentir medo ou angústia, mas é como nós reagimos a esse medo e a essa angústia, ou o que isso gera no nosso coração. Esse é o grande ponto. Nós não precisamos nos sentir culpados porque estamos com medo ou porque estamos angustiados. Deus não nos poupa disso porque nos tornamos cristãos. Nós continuamos sujeitos a esses estados da alma. Entende? Agora, o que acontece é que Deus não nos permite sucumbir nesses estados.
Se você caminha com o Senhor, se você tem intimidade com Jesus, o Senhor não vai permitir que você se perca nesse caminho. Então entenda, Deus não nos priva de tais estados da alma, mas Ele nos impede de esmorecermos, isso sim. Ele impede que a gente esmoreça, Ele impede que a gente se desespere, se perca nisso tudo. E ao contrário, Ele usa isso para nos aproximar mais dele. Ele usa isso como um mero agente para realizar a sua vontade sobre nós, que é nos tornar plenamente o seu povo. Entende? Olha o que vai acontecer com Jacó depois que ele se encontra nesse medo e nessa angústia profunda. Ele decide dividir tudo aquilo que ele tinha em 2 grupos. Então veja só, mesmo tomado de medo e angústia, Jacó consegue tomar uma decisão racional e de forma diligente, de forma inteligente, traçar alguma estratégia ali dentro do que ele podia para tentar minimizar os danos. Ou seja, ainda que Jacó estivesse tomado de medo ou angústia, a sua fé foi superior a tudo isso, porque ele não esmoreceu, porque ele conseguiu traçar uma estratégia lógica, o que mostra pra gente que ele não está completamente perdido dentro desse medo e dessa angústia, mas a fé dele foi superior, a ponto dele conseguir tomar uma estratégia que alguns comentaristas acham que essa estratégia ele se inspirou no próprio exército de Deus ali diante dele, quando ele viu a presença de 2 exércitos, 2 exércitos de anjos, ou o exército dele e o exército de anjos, mas enfim, 2 exércitos. Alguns dizem que provavelmente essa visão dupla, de 2 exércitos fez ele pensar que ele poderia dividir o grupo dele em 2 grupos menores, de forma que, se um grupo fosse atacado, ao menos um grupo conseguiria sobreviver. Então nós vemos aqui em Jacó um servo disposto a sacrificar aquilo que era dele para conseguir reter ao menos o que era mais importante, que era preservar a sua linhagem. Porque lembra, gente, Jacó carrega uma promessa. Ele é aquele que vai dar origem a uma nação inteira, uma nação especial, onde o próprio Deus viria a nascer. Então, Jacó está aqui agindo conforme a vontade de Deus e preservando aquilo que tem maior valor diante do plano eterno de Deus, que é preservar os seus filhos, aqueles que dariam origem à nação de Israel, de onde Jesus nasceria. Entende? Então, a atitude lógica de Jacó, de em meio ao medo e à angústia, dividir o seu grupo em 2, para que se um fosse atacado, o outro grupo conseguisse fugir e sobreviver, mostra que a fé de Jacó era maior do que o seu medo e a sua angústia, a ponto dele não esmorecer. Então é assim na vida do cristão. Nós sim sentimos medo e angústias. Isso vai nos afligir. Nós estamos sujeitos a isso, mas diferente daqueles que não possuem a Jesus, nós não vamos esmorecer diante da angústia e do medo, mas a nossa fé em Jesus precisa ser superior a ela, de forma que a gente vai usar tudo isso para nos aproximar da presença de Deus, de forma que o próprio Deus vai usar esses estados da alma para nos levar mais perto dele. Entende? Essa é a grande questão. É vigiarmos para que, em meio a esse estado baixo da alma, esse estado de angústia, de medo, de tristeza, para que em meio a isso a gente não peque. Esse deve ser o nosso coração. Devemos estar vigilantes para que no dia mau, no momento em que a angústia e a dor vierem sobre nós, a gente não peque contra o Senhor. Mas sentir tudo isso não é uma afronta contra Deus. O próprio Jesus se angustiou, o próprio Jesus chorou sangue, suou sangue, perdão. E a Bíblia diz que enquanto ele orava ali diante do Senhor, extremamente angustiado, ele viu um anjo e o anjo começou a cuidar dele, começou a fortalecê-lo. Então, gente, a grande questão não é não sentir tudo isso, mas é como reagimos a esses sentimentos, o que fazemos com eles, entende? Então, a fé de Jacó foi mais forte, a ponto dele traçar uma estratégia lógica para tentar preservar aquilo que era importante para Deus diante desse cenário. E depois disso, a gente vai ter ele se rendendo e fazendo uma oração, que aí é o ponto alto da nossa conversa. Versículo 9. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão,
Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Gente, antes de entrar nos detalhes dessa oração, porque tem muito para se falar aqui a respeito disso, eu quero falar sobre o fato de Jacó ter orado. Gente, a oração é a atividade mais sublime do ser humano. Quando nós oramos, nós estamos indo à presença de Deus. Quando nós oramos, nós estamos indo para o trono da presença, entende? Nós estamos nos colocando diante de Deus para conversar com Deus. Nós precisamos ter consciência do que isso significa. Isso é muito grande, gente. Isso é muito impressionante, isso é muito sublime e ao mesmo tempo é muito difícil. Às vezes nós negligenciamos o que significa a oração. Tratamos isso como algo superficial, como algo banal das nossas rotinas, como se todo mundo pudesse orar a qualquer momento, como se isso não significasse nada. Mas o que eu quero te explicar até o vídeo de hoje, eu espero que fique claro, é que não é bem assim. Eu quero que você entenda o que é a oração. E quem pode orar, porque não são todos que podem orar. E o que é uma oração eficiente? E por que nós oramos? Entende? Jacó, em um momento de angústia e medo, ele orou. Depois de dividir o seu grupo, depois de ter feito o que estava ao seu alcance, ele colocou tudo diante de Deus e disse: Senhor, é contigo. Eu fiz o que estava ao meu alcance, mas agora eu descanso no Senhor. Eu me prostro e eu clamo, eu oro. E esse é o ponto. Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele disse aos discípulos: orem, vigiem para que não caiam em tentação. Ou seja, gente, sentir medo, sentir angústia, sentir tristeza não é pecado em si só, por si só. Não é pecado. Esse é um estado real. Nós podemos sentir tudo isso. Mas a forma como nós vamos lidar com tudo isso é o que vai mandar nessa história. Gente, nós precisamos vigiar, precisamos seguir a instrução de Jesus, vigiar para que a gente não caia em tentação. E como a gente vigia para não cair em tentação? E a tentação aqui é desobedecer a Deus, a tentação é ir contra a vontade de Deus, é se desesperar, é querer agir por si mesmo e para si mesmo. Como a gente não faz isso? Orando, buscando fortalecimento no próprio Deus. Foi assim que Jesus agiu. É assim que Jacó está agindo na nossa história. Ele se prostra diante de Deus e ele vai agora entregar uma oração ao Senhor. Então eu queria te perguntar, quando você se sente angustiado, quando você se sente com medo, o que você faz? Quando você não está bem? Sabe aquele dia que você acorda e você fala: hoje eu não tô bem, hoje eu não tô bem, hoje as coisas estão estranhas, hoje parece que tudo tá indo ruim, eu tô me sentindo angustiado, com vontade de chorar, um nó na garganta, um aperto, eu não tô legal. O que você faz? Você se afunda em séries? Você se afunda na comida? O que você faz? Você chama aquela amiga para conversar que só tem conselhos duvidosos? Você briga com as pessoas e desconta nos outros tudo o que você está sentindo para tentar achar algum alívio, mas no fim fica pior do que estava no começo? O que você faz? A nossa tendência, quando nós estamos sentindo medo e angústia, é tentar se livrar disso. A gente não quer sentir mais. A gente quer correr da dor. Infelizmente, nós somos tão covardes que nós não temos coragem de encarar o que de fato está acontecendo, mas queremos fugir disso e queremos que isso cesse. Isso faz parte, inclusive, da cultura ocidental. Nós temos uma cultura que foge da dor, a gente foge do sofrimento, a gente não consegue encarar essas coisas, a gente quer mascarar tudo porque a gente não quer sentir isso. Então, quando eu assisto uma série, eu esqueço os meus problemas, dou umas risadinhas e fico ali, vou me afundando na série mesmo, porque aí eu esqueço da minha vida real, porque aí eu esqueço dos meus problemas.
Ah, quando eu tô assim eu como, porque aí, né, sobe a dopamina no meu corpo e aí eu sinto aquela alegria momentânea, eu fico super feliz enquanto eu tô comendo, é assim que eu lido com a minha dor e com o meu problema. Ah, não, eu vou para as redes sociais, porque aí eu fico, né, passando a tela e a cada vez que eu passo a tela vem uma sensação muito boa, porque a dopamina cresce e aumenta no meu corpo e aí eu simplesmente esqueço também dos meus problemas e aí eu vou mascarando, eu vou ignorando o que realmente está acontecendo ali dentro de mim e vou me enchendo de várias outras informações que não tem nada a ver e vou ignorando os fatos. Gente, isso não resolve nada. Talvez momentaneamente a gente tenha a sensação de que, tô melhor, passou. Mas aí passam alguns dias e aquilo volta e parece que volta mais forte até que explode. E nesse processo todo você vai pecando contra Deus, vai ferindo o coração de Deus, vai indo contra a vontade dele, vai tomando atitudes que não deveria ter tomado, vai agindo de forma contrária ao Senhor e se sentindo cada vez mais angustiado, cada vez com mais medo, sucumbindo dentro dos seus desesperos. O melhor jeito de você lidar com os estados baixos da alma é orando. A melhor forma de você reagir diante dessa realidade é submetendo o teu espírito ao Senhor, é se humilhando na presença dele, é buscando nele a direção, é buscando nele o alívio, o refúgio, é buscando no Senhor o cuidado que Jesus recebeu quando ele estava suando sangue no Getsemane. A oração deveria ser o nosso primeiro impulso em momentos como esse. Jacó orou. Jacó foi à presença do Pai. Jacó se colocou diante do trono. Eu quero que você entenda isso. Desde o começo do vídeo eu estou falando que o capítulo 32 já começa nos dando um norte sobre uma realidade espiritual. O capítulo 32 começa com Jacó tendo uma visão a respeito de um exército celestial, de anjos que estavam junto dele. Desde o começo do capítulo, nós estamos sendo lembrados de que existe uma realidade espiritual. Quando nós oramos, não é meramente um ritual, não é meramente palavras vazias. Quando nós oramos, nós estamos indo à presença de Deus, nós estamos acessando uma realidade espiritual, nós estamos nos colocando diante do trono de Deus. E é por isso que não pode ser feito de qualquer jeito. E é por isso que não é qualquer coisa, entende? Vamos entender um pouco mais sobre esses detalhes, observando e analisando a oração de Jacó. Olha o que ele diz primeiro. Quando ele vai orar, ele diz assim: ó Deus de meu pai, Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Jacó começa a sua oração com uma invocação. Invocação tem a ver com chamar. Ele está chamando aquele com quem ele deseja se comunicar. Ele está invocando o nome de alguém. Ele começa assim, invocando essa pessoa com quem ele quer falar. E quando ele invoca Deus, ele vai usar alguns termos. Ele diz: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, e por fim ele diz: ó Senhor. Esse Senhor aqui é Yeshua, é o tetagrama, né? O nome da aliança, o nome pessoal de Deus. E depois ele ainda acrescenta: o Deus que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Em outras palavras, Jacó está dizendo: eu não estou falando com qualquer Deus, eu estou falando com o Deus da aliança. Eu estou falando com um Deus que se revelou de forma especial e pessoal a mim e a minha família. É com esse Deus que eu estou falando. Não é com qualquer outro. É com o único e verdadeiro. É com o Criador e o Senhor. É o Todo-Poderoso. É o Deus da aliança. Jacó vivia em um momento, gente, de politeísmo, né? Então,
Todas as nações ao redor acreditavam em vários deuses e Jacó cresceu nesse contexto. Até então, ele está começando ainda no relacionamento com Deus. Então, quando Jacó ele vai orar, ele deixa muito claro, eu não estou falando com outros deuses, eu não quero saber de outros deuses, eu estou falando com o soberano, eu estou falando com o superior, eu estou falando com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Senhor, o Deus da aliança, aquele que apareceu para mim lá no sonho em Betel e disse que estaria comigo, aquele que falou comigo lá na terra do meu tio, dizendo para eu voltar para a casa do meu pai, que cuidaria de mim e me faria prosperar. É com esse Deus que eu estou falando, é esse Deus que eu estou chamando, é a ele que eu estou invocando. E esse é um aprendizado para nossa oração. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso começa com Pai Nosso. Começa com uma invocação. Pai Nosso que estás nos céus. Começa com a gente parando para entender o que está prestes a acontecer. Não é qualquer coisa. Estamos prestes a entrar na presença de um Deus superior. E esse Deus é o nosso Pai. Mas não é como o nosso Pai terreno. É o Pai que está nos céus. É o Pai perfeito. É o Pai justo. É o Pai santo. É com esse Pai que eu vou falar. Nós precisamos entender isso. Ao orarmos, antes de chegarmos com todos os nossos dilemas e jogando tudo nas costas de Deus, nós precisamos tomar consciência do que estamos fazendo. Jacó estava com medo, gente. Jacó estava angustiado. Mas vocês vão perceber que ele vai falar isso lá no fim. Ele fala depois. Primeiro, ele invoca a presença de Deus. Primeiro, ele toma consciência do que ele está prestes a fazer. Ele toma consciência de quem ele é e com quem ele vai falar. Então, quando nós vamos orar, nós precisamos trazer essa consciência para nós. Porque muitas vezes chegamos ansiosos na presença do Senhor e começamos a falar sobre nós e sobre os nossos problemas e nós esquecemos que é sobre comunhão com Ele. Orar, gente, é passar tempo com Deus, é comunhão com Deus. E quando nós percebemos, estamos sendo egocêntricos e a oração é sempre sobre a gente. Entende? Precisamos ter consciência do que estamos fazendo e com quem estamos falando. Outra coisa, eu falei para vocês que nem todo mundo pode orar. O que isso significa? Na verdade, todo mundo pode orar, todo mundo pode fazer uma oração, tentar se comunicar com Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro que Deus ouve com o coração inclinado a responder somente aqueles que estão no Filho. Gente, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Eu sei que existe um ditado popular, né, que fala, porque eu sou filho de Deus, porque todos são filhos de Deus. É mentira, não é isso que a Bíblia nos ensina. Nem todos são filhos de Deus. Todos são criação de Deus, todos são imagens de Deus. Mas filhos de Deus são só aqueles que foram adotados como filhos. E foram adotados através do sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo. Todo aquele que crê no Filho se torna filho de Deus. Todo aquele que crê no Filho é nascido de Deus. Esses, sim, podem orar. Esses, sim, terão suas orações respondidas, porque a Bíblia promete isso, que toda vez que orarmos, o Senhor nos responderá. Então, todos podem orar, inclusive aqueles que não creem em Jesus, mas Deus se compromete a responder às orações dos filhos, daqueles que verdadeiramente creram em Jesus como o único e suficiente Salvador, daqueles que renderam as suas vidas ao Senhor. Esses o Senhor se compromete a responder. Esses o Senhor se inclina favoravelmente. Sabe por quê? Porque quando nós pecamos, lá na origem, quando o nosso representante Adão pecou, quando ele se tornou um inimigo de Deus, todos aqueles que vieram após ele nasceram como inimigos de Deus. E por causa disso, a nossa natureza é uma natureza repugnante aos olhos do Senhor. Como quando nós vamos diante de Deus, a nossa presença ela é detestável, porque Deus é santo. A nossa presença fere o Senhor, porque Ele é perfeito. Então, se nós formos à presença de Deus sem Jesus, nós seríamos fulminados. Não sobraria nada.
Nós não podemos ir a Deus, nós não podemos conversar com Ele sem a presença do próprio Jesus. Não podemos conversar com Ele se Jesus não for o nosso mediador. Nós precisamos de um mediador eterno, e esse único e suficiente mediador eterno é Jesus Cristo. Eu quero ler com você Hebreus, porque eu acho que isso é muito importante. Hebreus 4, do versículo 14 ao versículo 16, diz assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós podemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança por causa de Jesus. Nós podemos literalmente entrar na sala do trono e sem véu algum falar diretamente com o próprio Deus e seremos recebidos como filhos por causa da adoção mediante Jesus Cristo. Então, gente, nós só falamos com o Senhor por causa de Jesus Cristo. E é isso que significa orar no nome de Jesus. É falar pela autoridade de Jesus. Através da autoridade de Jesus é que eu posso me colocar diante de Deus. É através do Espírito de Jesus que habita em mim que eu posso falar com o Senhor. Caso contrário, eu não poderia. Isso é orar em nome de Jesus. E como eu falo na autoridade de Deus, eu preciso falar conforme o caráter de Jesus Cristo. Entende? Eu preciso orar por aquilo que é vontade de Deus. Isso é uma oração eficiente. Vamos continuar aqui lendo sobre Jacó. Olha o que ele diz. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Gente, antes dele entrar com o pedido, ele reconhece o estado pequeno dele. Ele reconhece que ele não é digno de nada disso, que ele tem muito mais do que ele merecia. O Senhor deu a ele muito mais. Jacó é um homem enganador, ele trapaceou, ele agiu contra o Senhor várias e várias vezes, mas Deus o amou e o abençoou e cuidou dele. E ele vai a Deus e reconhece a sua falta de dignidade. Quando nós vamos a Deus, nós precisamos ter um coração sincero e honesto na oração, gente. Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo que nós fazemos e por isso precisamos ser honestos diante dele. Não existe oração onde você fica tentando manipular a Deus, onde você fica justificando os seus pecados. Seja sincero e honesto diante do Senhor, humilhe o teu espírito, confesse os teus erros, você está diante do Senhor. Ele é o seu Pai, mas ele é o Pai que está nos céus. Seja sincero. Seja honesto, humilhe o teu espírito, se submeta porque ele é Deus. Deus não ouve arrogantes, Deus não ouve os orgulhosos. Para que você seja ouvido, é preciso ter um espírito contrito, isso é preciso se arrepender, é preciso se submeter ao senhorio. Gente, nós vivemos uma época em que é estranho até falar, mas pessoas que se dizem cristãs estão extremamente altivas, orgulhosas, que acham que é normal essa postura diante de Deus. Exigir de Deus o que eles querem, se achar no direito de receber alguma coisa da parte do Senhor. Gente, precisamos entender o que estamos fazendo. Nós estamos entrando na sala do trono para falar com o Altíssimo. Nós que somos trapo de imundícia, Ele que é santo e perfeito, só estamos ali por causa do sangue de Jesus Cristo. Precisamos ter consciência do nosso estado, nos submetermos, nos arrependermos. Nós não somos dignos, mas o único digno se fez indigno na cruz do Calvário, para que por causa do sangue dele eu pudesse ser digna de entrar na presença do Senhor. Versículo 11. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Gente, só depois é que Jacó faz um pedido a Deus. Só depois de invocar o nome do Senhor e trazer a consciência
de quem Deus é e com quem ele estava falando, com quem ele estava prestes a falar. Ele invoca o nome do Senhor e ele faz isso mediante o termo da aliança, ou seja, ele está indo na presença de Deus porque a promessa está sobre ele, porque o Espírito de Cristo está permitindo isso. Então, depois que ele traz isso à consciência, ele então se humilha, ele se reconhece indigno diante do Senhor e então ele entra com uma petição. E aí, ao pedir algo a Deus, ele é sincero. E ele diz: Deus, livra-me, eu tô com medo. Gente, e isso é surpreendente. Nós podemos ser sinceros diante de Deus. Temos a liberdade de falar para Ele que estamos com medo, que estamos angustiados, que não sabemos o que fazer, que não sabemos para onde ir, que erramos quando queríamos acertar, que não conseguimos fazer diferente. Ele é o nosso Pai. Nós podemos abrir o nosso coração e sermos sinceros e pedirmos socorro. E é isso que Jacó faz. Ele é sincero. Jacó é o herdeiro principal de Isaac, ele vai herdar todos os bens, ele é o dono da terra, ele é um homem rico, ele é pai de 12 filhos, ele tem 2 esposas, 2 concubinas. Naquela época ele poderia ser visto como um grande homem, mas ele vai diante de Deus e diz: eu tenho medo, eu tenho medo. E essa liberdade, gente, em Deus, ela é impagável. Aqueles que estão em Deus não precisam e não devem se fazer de fortes. Devemos reconhecer a nossa dependência de Deus e isso é libertador. Em Deus nós descobrimos que ser dependente dele é muito bom. Ser cuidado como um filho, como uma criança, é muito bom. Você pode ir a Deus e dizer que está com medo e pedir socorro. E ele conta para Deus o que está acontecendo. Olha, meu irmão Esaú, ele vai vir me atacar. Ele vai matar a mim, as minhas mulheres, as crianças. As crianças. E depois ele diz, versículo 12: pois tu prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Ele termina a sua oração se apoiando na promessa. E ele diz: Senhor, foi o Senhor que disse que me faria ter uma descendência numerosa. Foi o Senhor que me prometeu isso. E agora meu irmão vai vir e vai matar as crianças? Não, livra-me. Lembre-se da tua promessa. Gente, quando nós vamos a Deus, nós podemos falar com Ele com base na própria palavra de Deus. Lembra que eu falei que quando nós vamos a Deus no nome de Cristo, significa ir na autoridade de Jesus, ou seja, nós só estamos falando com Ele por causa de Jesus, mas também significa orar segundo o caráter de Jesus. Não devemos orar pelos nossos egoísmos e querer que Deus faça as nossas vontades. Nós temos que ter um coração humilde e desejoso de viver a vontade de Deus. À medida que nós caminhamos com Deus, a vontade e a palavra dele vai se tornando tão parte da gente, que quando a gente vai orar, a gente não ora mais por nós, pelas nossas vontades, a gente ora pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ou seja, no fim é o que a gente precisa. No fim é o que nos dá vida. Entende? Porque Deus é bom. Deus é um Pai, lembra? Pai nosso. E Ele é o Pai que está nos céus. Então Ele é o Pai onisciente, Ele é o Pai onipotente, e Ele é o Pai que não só tem todo o poder para nos abençoar, como quer nos abençoar. Então orar no caráter de Cristo, orar segundo a vontade de Cristo, é a melhor coisa. É orar pelo que você realmente precisa, mas sem desagradar o coração de Deus, ao contrário, colocando Ele no centro de todas as coisas. Gi, como fazer isso? Primeiro, você pode pedir isso para Deus. Senhor, eu quero orar pela tua vontade. Compartilha comigo a tua vontade. Alinha o meu coração à tua vontade. Me faz desejar a sua vontade. E depois, conheça as Escrituras. Leia, estude a palavra de Deus. E à medida que você for conhecendo essa palavra, ela vai sendo escrita no seu coração, de forma que você vai perceber que ao longo do tempo, quando você for orar, você vai começar a orar a palavra. Ore a palavra. Aqui tem material o suficiente para você orar. Acredite. Ore pelo que está aqui. Ore pela palavra de Deus. Ore pela vontade de Deus. Se baseie na própria promessa para falar com Deus. Tem um louvor que diz assim:
A tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, meu Deus. A tua palavra escondi. À medida que a gente conhece as promessas, à medida que a gente conhece a Deus, isso vai internalizando, isso vai virando quem nós somos. E aí quando nós vamos na presença de Deus, nós vamos falar com Ele, sobre a vontade dEle. E isso é maravilhoso. Isso nos dá vida, isso nos preenche. Jacó se pauta na própria promessa e pede socorro ao Senhor. E depois da oração, fica por isso mesmo? Vamos ver o que vai acontecer. Versículo 13. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Gente, quando eu li essa passagem, eu achava que a fé de Jacó aqui tinha esmorecido, porque ele tinha orado pedindo livramento ao Senhor e depois tinha bolado uma estratégia para poder apaziguar o coração do seu irmão. E essa estratégia seria: ele pegou uma parte dos seus rebanhos, mais de 500 cabeças, tá, gente? Então Jacó realmente era um homem muito rico, porque ele vai presentear Esaú com mais de 500 cabeças, para a gente ter uma noção do quanto ele tinha enriquecido nesse período com Labão. Então ele pega todos esses animais, ele divide em rebanhos menores, e aí ele manda os servos levarem isso para Esaú. E aí a ideia era que, aos poucos, né, Esaú fosse amolecendo o coração até chegar de fato em Jacó. Então, primeiro ia um rebanho, aí o servo falava: olha, teu irmão mandou isso pra você, tal. Aí passava um tempo, vinha outro servo com outro rebanho: olha, seu irmão mandou mais esse presente. A ideia é que ele fosse apaziguando ao coração de Esaú e Esaú passasse a considerar não tirar a vida dele, tá? É mais ou menos essa ideia que ele tem, é o que ele tem para fazer, é o que ele pode fazer. Quando eu li isso a primeira vez, eu pensei assim: nossa, acho que Jacó não confiou em Deus. Mas estudando mais a fundo e lendo a opinião de outras pessoas, outros comentaristas, enfim, eu entendi que não. Na verdade, esse comportamento de Jacó sustenta a fé dele, é o oposto. É o oposto, ancora a fé dele. Mostra que ele tinha tanta confiança de que Deus ia fazer alguma coisa e que Deus ia livrá-lo, de que ele ia fazer a parte dele. Ele ia agir com diligência, ele ia fazer o que estava ao alcance dele e ia esperar para ver o que o Senhor tinha para fazer com aquilo, entende? Existe uma diferença de quando nós oramos, levantamos a nossa oração e ficamos inquietos, agitados, ansiosos, atirando para tudo que é lado. Isso é falta de fé, isso é não confiar que Deus ouviu a nossa oração e que Ele vai fazer algo. Isso é diferente de você sair da sua oração e falar: ok, o que cabe a mim? O que eu posso fazer com o que eu tenho? O que é ser responsável e diligente diante dessa situação? O que é minha obrigação fazer? Então eu farei. Eu irei até onde eu posso ir. E depois confiarei de que Deus vai fazer a vontade dele com aquilo que está disposto, com aquilo que está na nossa frente, entende? Então, gente, minha sogra sempre brinca assim, ela fala que oração envolve ação também, não é?
Então você coloca as coisas diante do Senhor e você faz o que está no seu alcance. Você age com responsabilidade, com diligência, com sabedoria, faz o que dá para ser feito com o que você tem, entrega o seu melhor e descansa que o Senhor está no controle e Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Quando você age dessa forma, sem inquietação, sem desespero, sem ansiedade, sem sair atirando para qualquer lado, você está demonstrando confiança em Deus. Tanta confiança que você está atuando com Ele, você está fazendo aquilo que está disponível na sua frente e depois você descansa com o coração em paz de que o que você podia ter feito, você fez e agora você está esperando e descansando no Senhor. Então, na verdade, gente, a atitude de Jacó aqui mais demonstra uma fé firme naquilo que ele tinha entregado ao Senhor do que o contrário. Quando você tiver um encontro com o medo ou com a angústia, saiba que está diante de ti a oportunidade de ter um encontro especial com Deus. Saiba que o cristianismo verdadeiro, que a palavra de Deus, ela não nega a existência desses estados baixos da alma, ao contrário, ela reconhece esses estados e dá propósito a eles. Ela reconhece a existência deles e usa esses estados como meros agentes para que você alcance a vontade de Deus, que é ser um filho de Deus, plenamente, que é ser parte do povo de Deus, que se parece com Deus, que fala como Deus, que se move como Deus. Essa é a vontade do Senhor. Então, sim, a Bíblia reconhece essa realidade e ela tem uma resposta para ela. Há um propósito para isso. Deus usa tudo de forma a cooperar para o seu bem. A palavra de Deus é perfeita, Ele é perfeito. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma e que Deus te abençoe. Até a próxima.